quero começar um relato de uma senhora. Ela saiu de planeta Terra em 1981, 1982. Então, ela já está no plano espiritual há aproximadamente 40 anos. Ela disse o seguinte, que quando ela desencarnou, ela já tinha um contato com a espiritualidade, ela já acreditava no plano espiritual, ela sabia que ia desencarnar, ela estava no hospital, e que era um hospital ecumênico, e que tinha muitos líderes religiosos que circulavam por esse hospital. Então ela foi visitada por um pastor, por um padre, foi visitada por um espírita, e todos, naturalmente, deram mais ou menos a mesma mensagem, né? Que quando a gente está doente, a importância de estar se conectando com Deus, se conectando com a luz, não é? Deixando para trás o que é o mundo espiritual. E ela disse que ela ficou com isso, o plano material, deixando para trás, né? Tá passando para um outro plano, deixando para trás o que viveu ali. Ela disse que ela desencarnou com isso. Como deixar para trás? Ela, como é que eu posso deixar para trás se muitas das coisas que eu vivi ainda estão dentro de mim? Ela disse que ao desencarnar no hospital, ela conectou logo com um mentor dela, e que atrás do mentor tinham 2 homens, e que queriam se aproximar dela, mas que a luz do mentor impossibilitou que isso acontecesse, né? Impossibilitou, e ela não soube instantaneamente que tinha desencarnado. Ela disse que no primeiro minuto veio assim na mente espiritual dela, como se ela fosse fazer um exame, e que o mentor que estava ali era um médico. Ela não pensou assim, já desencarnei, aqui é um mentor. Ela pensou que era um médico, um enfermeiro, que teve que levar ela para fazer um exame. E ficou muito registrado esses 2 homens. Mas quando chegou no plano espiritual, levaram ela também para um hospital, no plano espiritual, para ela se refazer suas energias, refazer as forças, não é? Ela começou a vir a clareza de que ela já poderia ter desencarnado. E a coisa andou. Ela começou a ter aquelas primeiras sensações, né? E a imagem dos 2 homens na cabeça dela, presa na cabeça dela. Até que ela chamou um dos médicos que estava assistindo e perguntou, aqui é o plano espiritual, mãe? E eles perguntaram, o que é que a senhora acha? Ela, eu acho que é. Fez exatamente, a senhora já está aqui, não é? Entre nós. Parece que ela começou a chorar, assim, um choro de saudade de ter deixado as pessoas, mas que não foi um choro desesperado nem aflitivo. Ela disse que ela sentiu o choro, sentiu a passagem, né? E aí perguntou para ele. Me vem na minha memória a imagem de 2 homens que queriam se aproximar de mim, e um outro que estava à frente não deixou. E o médico falou para ela, esse que estava à sua frente é o seu mentor, ele já está vindo, e ele mesmo vai conversar. Ela disse que passou um tempo, o mentor chegou, ela que ficou se observando, olhando para as mãos. Ela falou para mim, a lua ficava me olhando assim, que coisa incrível, né? Eu pegava nas minhas mãos e fazia, nossa, a gente tem uma ideia quando está na Terra que o fantasma atravessa, né? E aqui não, aqui é com tanta concretude. E eu fiquei pensando também nesses meus aprendizados no plano espiritual, que eu também passei por isso. Eu achava muito impressionante, não é? Quando eu me pegava lá em cima, tem uma diferençazinha daqui de baixo, mas é tudo muito concreto, né? Enfim. E ela falou isso, eu lembrei de mim, e ela falou, ele veio e falou comigo, eles são 2 espíritos de outras vidas.
duas pessoas que conviveram com você em outras encarnações, sua memória nesse momento não está pronta para lembrar, mas eles estão aqui. A presença deles era para impedir que você perdoasse. Ela perdoasse quem? A sua mãe. Eu fiz, eu tive muitos sabores, uma encarnação muito difícil com a minha mãe, nesta vida, foi muito difícil. Mas eu não acho que eu tenha raiva dela ou tenha ódio dela. Não, foi difícil, mas eu acho que eu já perdoei. E o mentor perguntou ela assim, você tem certeza? Eu não sinto no meu coração nenhum ódio por ela. Não sinto, eu quero que ela se evolua, que ela fique bem. E ela está onde? Aí o mentor disse a ela, não, vamos conversar sobre você primeiro. Ela, eu já perdoei. E o mentor foi embora e deixou ela com essa questão. Ela ficou com essa questão, né? E aí começou a se lembrar da mãe, vinham algumas lembranças tristes, porque foi uma encarnação muito difícil, ela e a mãe dela realmente não conseguiram se entender. E ela também não me disse o quê, só falou que foi uma encarnação difícil, onde houveram muitos atritos, motivos de ódio e raiva. Ela disse que ficou. Bom, aí quando ela pôde, né, ela recebeu a permissão de poder já andar pelo lado de fora, sair do centro do hospital e poder já caminhar. E ela disse que ela ia andando, dizendo, olha, igualzinho ao livro do Chico, que eu já li. Olha, igualzinho, nossa, como é tudo assim, como aqui é tudo assim, e tal, e tal. E sentou. E passou um dia, passou dois, passou um mês, isso ela me contando. E ela não se lembrava de perguntar pelo esposo que tinha ido antes, por irmãos que tinha ido antes. Né? Não veio a ela essa questão. E aí ela disse que, já com uns meses, lembrou. Fez, espera aí, meu marido veio antes de mim, eu tenho irmãos que vieram antes de mim, eu tinha me esquecido deles, eu não estou me lembrando deles, não me lembrei deles agora. Mas até o rosto deles está um pouco difícil de eu me lembrar. O que é isso? Né? Será que eu trouxe alguma doença da terra? Aí chamou o mentor dela de novo e contou isso. Olha, só agora eu consegui me lembrar de meu marido, de meus irmãos. Mas é uma lembrança assim, sem sentimento. Eu amava tanto meu marido. Vivemos tantos anos, ele veio antes. Eu estou esquisita, minha memória... Aí ele falou para ela, é a mágoa. Ela disse, a mágoa? É. A mágoa atrapalha a nossa memória. A mágoa faz com que a gente enfraqueça a nossa memória afetiva. Ela, mas eu estou com mágoa de quem? De quem eu tenho mágoa? Aí ela disse que caiu num choro imenso e só ali ela viu que ainda não tinha perdoado a mãe dela, que ela não tinha ódio, não desejava nenhum mal, né? E eu conversei com o mentor dela, e o mentor me disse, ela foi uma pessoa muito boa na Terra, ela teve uma encarnação onde ela fez muito bem às outras pessoas. E esse bem que ela fez com que ela trilhasse caminhos onde não cultivou o ódio, mas a mágoa ficou. E ela, por não sentir ódio, né, e até desejar que a mãe tivesse em bom lugar, não havia percebido ainda que ela carregava uma grande mágoa. E ela disse que foi assim uns dias, ela chorando, voltou para o hospital, recebeu o tratamento adequado para esse tipo de questão, para esse tipo de limpeza, e aí sim voltou a memória, né, do esposo, do irmão, de amigos também que já tinha ido. Eu fiquei muito impressionada com essa história, porque uma coisa que sempre me perguntam, e eu já havia perguntado diversas vezes a Baltazar, por que
as pessoas voltam e não se recordam das outras vidas, porque tem dificuldade de se recordar de outras vidas, não é? E Baltazar diz, nos seus estudos você vai descobrir. Não se incomode não, que você vai estudar muito sobre alma, sobre vida além da vida, não é? A vida além do que a gente chama de morte, e você vai descobrir. E eu fiquei com aquilo, aí eu fui naturalmente, imediatamente, conversar com Baltazar. Disse, Baltazar, será que as nossas mágoas fazem com que atrapalhem a nossa memória no plano espiritual? Ele fez no plano espiritual. Quando Baltazar dá essas chamadas assim, família, eu já paro. Ele disse, no plano terreno também. Ele disse, sim, as pessoas não percebem, mas as mágoas vão apagando da nossa memória os momentos bons que tivemos, inclusive com aquela pessoa por quem nós estamos magoados. Né? Vai ficando só a memória ruim, só o que foi de ruim daquela relação, ou de amizade, ou de parceria. E isso até a lugares também. Muitas vezes passamos tanta tristeza em determinados lugares que esse esclarecimento para mim foi muito importante, vocês não imaginam o quanto. Que a gente vai desgostando do lugar que mora, achando a cidade ruim, por causa das mágoas que vivemos naquela cidade ou naquele bairro. A mágoa, ele é o principal enfraquecedor da memória humana, seja a pessoa encarnada ou não desencarnada, não é? A dificuldade que as pessoas têm, porque a memória vai enfraquecendo. Eu disse, mas como é isso, né? Eu preciso compreender isso mais. E aí ele explicou. A mágoa é um nódulo energético. É um nódulo energético que põe medo no nosso inconsciente. Então, se a gente se lembra do mal que foi feito a nós, aumenta a mágoa. Então, é como se a nossa memória afetiva vai esfriando. E acaba a gente não querendo também, culmina com a gente também não querendo ter relações mais profundas com outras pessoas, com medo de ser magoado. Uma parte disso é consciente, nós sabemos. Mas tem uma parte disso que é a mais forte, que nós não percebemos. Não é? E aí vamos, não querendo gostar para não sofrer. A parte que nós tomamos consciência de que fazemos isso é muito pequena com relação à parte inconsciente deste processo. E aí eu escolhi a história desta moça para mostrar, não é? O quanto que o não perdão realmente nos aprisiona de uma forma impressionante. Essa senhora, por exemplo, por causa da mágoa, enfraqueceu a memória do esposo, que ela teve uma boa encarnação, a memória dos irmãos. E só quando ela pôde chorar, né, realizar nela de que ainda não havia perdoado a mãe, foi que ela conseguiu recuperar a memória afetiva dela. Então eu trouxe essa história para a gente poder ver. Às vezes a gente fala isso. Não tenho raiva de ninguém, não desejo mal a ninguém. Mas será que a impossibilidade do perdão não está em uma mágoa que a gente não quer pensar até para não sofrer?